Evangelho de João, primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos ao 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pode sentar, irmãos. Quero agradecer o Fernando, pelo convite. É um privilégio tamanho de estar aqui compartilhando a palavra. Mas também é uma responsabilidade, seja qual for o momento que você vai compartilhar a palavra, seja com teu amigo, com teu irmão, a responsabilidade da palavra, ela nos traz um retorno, mas também, ela quando sai, a palavra de Deus sai da tua boca para a pessoa, para a igreja, ela traz responsabilidade para você e para quem ouviu também. Mas a palavra é de Deus. Amém? Quero dizer aos amados que estão aqui, que neste lugar, nesse tempo, me parece que vai 5 anos que nós estamos aqui. Amados, o que eu tenho recebido nessa igreja, o que eu tenho recebido da palavra, os ensinos, eu tenho buscado ou tentado colocar em prática. Isso, você sabe que tem me ensinado a amar mais ao Senhor, confiar nele, descansar nele. Que cada vez que você vem a esse lugar para, seja durante a palavra, dos sermões ou o ensino, você sempre aprende. Mas no ensino aqui das terça-feira, meu jovem, tem sentido falta de vocês. Quando você vem aqui, você sai daqui cheio. Eu, na terça-feira passada, especificamente na terça-feira passada, eu ouvi tanto, eu acho que se eu conseguir, primeiro 10%, primeiro o dízimo, colocar em prática, amado, foi tremendo, foi maravilhoso. E esses últimos dias, nas terças-feiras, tem sido ensinado sobre as bem-aventuranças de Mateus 5, e precisamente sobre ser sal, ser luz, onde é que possamos andar. E para você, jovem, isso é tremendamente importante, porque os tempos já são difíceis e vai ficar muito mais. Está achando que a coisa vai ficar fácil? Não vai. E se você não se preparar na palavra, você pode até cair ou ter dificuldades para resistir. Então eu motivo você a participar dos ensinos da terça-feira. Porque aqui nós aprendemos sobre a soberania de Deus, sobre o relacionamento nosso com Deus e vice-versa. Aprendemos a proceder, o nosso proceder aí fora. Que só a graça de Jesus para nos dar suporte. Se nós não ouvirmos a palavra, nós teremos dificuldades, grandes problemas aí fora. Falar em graça, nós tivemos também no aniversário da igreja,
Foi bem assim, bem explicadinho sobre a graça. E é nesse nome, Jesus, nessa graça, que eu estou aqui de pé. Porque eu machuquei o meu dedinho, correndo atrás das netas, e o negócio aqui tá ficando feio. Mas em nome de Jesus, eu vou até o final. Amém? Então eu trago essa mensagem na graça aí no nome do Senhor Jesus. Meditei, pesquisei, orei em cima desse texto. Amados, sobre o versículo que lemos, todos os evangelistas falaram sobre a santidade de Cristo, mas nem tanto quanto a profundidade que João falou sobre a santidade de Cristo. Lemos aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era a palavra, é a palavra de Deus, é o próprio Jesus. Quero fazer uma observação. Se não entendermos quem é o Verbo ou quem é Jesus, quem Jesus é, não conseguiremos ver a maravilha do que Ele fez para nos salvar. Se nós não entendemos isso, eu acho que a maioria de nós aqui, se não todos, tem conhecimento disso. Mas é importante eu repetir, reforçar isso. Precisamos entender isso. Então, vejam, João, após falar no primeiro versículo que o Verbo foi o agente criador, também doador da vida, agora no 14, ele traz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, depois que ele afirma aqui a perfeita divindade de Jesus, o Verbo de Deus, João diz aqui então agora que Jesus é tanto Deus como homem. E é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. O Verbo que criou o mundo se fez carne e veio morar entre os homens. Possui duas naturezas distintas, ou seja, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Esse é o próprio Verbo, o próprio Jesus que João traz aqui. Jesus é o Verbo eterno, pessoal, divino. Ele é a luz vinda ao mundo que ilumina todo homem. Ele tem vida em si mesmo. Mas agora João faz outra declaração extraordinária, magnífica, maravilhosa. Ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O motivo pelo qual a igreja se reúne, o motivo pelo qual tudo que se fala aqui desde o início, o centro é Jesus. Por quê? Porque Jesus, aqui é o Verbo, Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Isso é maravilhoso. É muito lindo, como diz um pastor, que é amigo meu, que ele mora lá no Nordeste, aí ele falava assim: Jesus é muito lindo, Marcão, é muito lindo. Ele fechava o olho. Tudo que Jesus diz é muito lindo. A palavra de Deus é muito linda. E realmente é maravilhosa. Isso é muito lindo. Meus amados, se este Verbo é Deus e Ele transcende, ou seja, Ele é maior do que tudo que Ele criou. Este universo, tudo que possamos imaginar, tudo que você pensar, Ele que criou, pois Ele é o Verbo, é maior do que tudo. Agora esse Verbo se esvaziou, como diz aqui em 14,
Filipenses 2,7, né? Mas fala que ele esvaziou de si mesmo, tornando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Sim, esvaziou de si mesmo, tornando-o de nós, e ainda veio tão pequeno, como criança. Imagina isso, meus queridos, como é glorioso e maravilhoso isso, essa declaração. O Verbo de Deus tornou um de nós humano, ele se humilhou, andou na nossa terra, bebeu da nossa água, comeu da nossa comida, chorou as nossas lágrimas, sentiu a nossa dor, levou sobre si nossos pecados, morreu em nosso lugar e ressuscitou gloriosamente para nos dar vida eterna. Aleluia! Parte do que eu comentei aqui está em Isaías. Então quero destacar alguns pontos sobre o Verbo de Deus. Primeiro, a eternidade do Verbo. Começa aqui, ó. No princípio era o Verbo. O que aprendemos aqui? O que aprendemos aqui? O presbítero César não está aí, ele gosta de fazer. O que aprendemos aqui, amado, né? Irmão, o que aprendemos aqui? Quando tudo teve um começo, o Verbo estava lá. Não como alguém que passou a existir a partir daquele momento. Não. Mas como um agente de tudo que veio à existência. O Verbo não foi causado pelo motivo por nós. Ele foi a causa de tudo que existe. O Verbo não foi criado, mas foi o Criador de tudo, de todas as coisas. Criador do universo. Antes do princípio da eternidade, o Verbo já existia no começo. O Verbo é eterno. A eternidade, meus amados, é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é eterno. Amém? E aí você vai para a segunda parte do versículo, e o Verbo estava com Deus. Antes ele era, agora ele estava com Deus. Olha o que João traz aqui. No princípio o Verbo estava com total, perfeita comunhão com o Pai, com Deus. O Verbo estava face a face com Deus. Como Deus é uma pessoa, não é uma energia. O que significa isso? O Verbo é uma pessoa. O Verbo é Jesus, é a segunda pessoa da Trindade. Isso significa que antes da encarnação do Verbo, o que aconteceu? Ele já existia. Isso desde a eternidade, em plena comunhão com o Pai. Como Jesus, como Deus, não passou a existir depois que nasceu. Ele é o Pai da eternidade. Ele não passou a existir dali porque Ele é o Pai da eternidade, como diz lá em Isaías 9,6. Ele é o Pai da eternidade. Agora, a terceira parte do versículo, e o Verbo era Deus. Olha que coisa maravilhosa que João traz aqui, né? Só no primeiro versículo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O que aprendemos aqui então? Que o Verbo não é apenas eterno e pessoal, mas também divino. Deus. Ele é a origem de todas as coisas, Ele é o Criador do universo, Ele é o Verbo, ou seja, Ele é o agente criador de tudo que existe. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus é o único verdadeiro que constitui em três pessoas distintas, porém iguais, da mesma essência, da mesma substância. O Verbo não é uma criatura, como diz antes, Ele é o Criador.
ele não é um ser inferior a Deus, mas o próprio Deus. Embora distinto de Deus Pai, né? Mas da mesma essência, substância, ele agora é divino, né? Agora eu quero ir para o 14. Quero dividir também o 14. Porque esse texto, do 1 ao 13, vai falando da divindade de Deus, né? E vai falando, aqui no 14, agora ele deixa a sua glória e vai habitar na nossa pele, na nossa carne. Beber a nossa água, igual eu falei, comer a nossa comida, andar nessa terra. Olha só, no 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Primeira parte do versículo. O Verbo se fez aqui, que sentido? Um sentido especial. Não é um que se fez ou se tornou, no sentido de ter cessado de ser o que era antes. Nada disso. O Verbo se fez carne e permaneceu sendo o Verbo de Deus. A segunda pessoa da Trindade assume agora a natureza humana. Parece repetitivo, mas não é. Isso aqui precisa ser entendido, igual eu falei no início. Se você não compreende isso aqui, você encontra dificuldade até para fazer a leitura da Bíblia. Sem deixar de lado a natureza divina. Nele há duas naturezas, divina e humana, estão presentes, inconfundivelmente, imutavelmente, indivisivelmente, inseparavelmente. Tudo com mente, tudo na mente. O Verbo eterno, pessoa, divino, autoexistente, criador. Agora ele se esvaziou, né? Se esvaziou, deixou, né? E veio para habitar no meio de nós. Que Deus poderoso, que maravilha é essa que nós, né, temos visto. A carne de Jesus Cristo tornou-se nova localização da presença de Deus. Porque antes era o tabernáculo, que era a presença de Deus. Agora Jesus substitui a habitação de Deus. Fez-se em nós, tudo semelhante a nós, exceto o pecado. Estamos próximos, né, hoje é 10, né? Estamos bem próximos do Natal. E eu quero entrar um pouquinho nisso, não quero aqui entrar no mérito da data, porque faz parte daqui da minha mensagem. Mas vejam, como é sublime o mistério do Natal. O Verbo eterno entrou no tempo. O transcendente que, né, supera todas as coisas, é maior que todas as coisas, agora ele tornou-se imanente, ou seja, ligado, Deus ligado à matéria, ligado ao homem. Aquele que desceu do céu foi enfaixado em panos, deitado na manjedoura. Deus se fez homem. Senhor dos senhores agora fez servo. Aquele que é santo, santo, santo se fez pecado por nós. Que é exaltado acima dos querubins, assumindo nosso lugar como nosso fiador. Se fez maldição por nós, sofreu sozinho naquela cruz. Tomou o cálice amargo da ira de Deus, morrendo a morte de cruz para nos dar vida eterna. Amém? Do nascer até a morte, foi uma sequência de humilhação para Jesus. Vimos isso nos ensinos de terça-feira, igual eu falei no início aqui. Vimos isso, a sequência da humilhação de Jesus. João Calvino disse assim, que a partir do momento que tomou a forma de servo, Cristo começou a pagar o preço da libertação a fim de nos redimir. No blog da Teolatria,
Eu dei uma navegada por lá para ver se achava algo interessante, e achei, né, a respeito. Eu te convido a ir lá no blog. Está assim, ó, 25/12/2016, pastor Cleilson traz como título: Natal sem graça, trouxe a graça no meio da desgraça. Olha o título. E aí eu peguei parte do relato, vou ler aqui, né? Tudo que ele falou, né, um resumo aqui, e lá ele relata assim a sequência da humilhação de Cristo e seu nascimento até a morte. Muito interessante, tá? Aí é parte da mensagem. A desgraça humana já estava instalada na terra. Deus Criador põe seu coração na miséria humana e vem participar dela. Essa linguagem tinha que ser dele, né? Não somente o seu coração está posto em nossa desgraça, mas ele assume, né? Ele vem e assume em corpo a nossa desgraça. Isso começa o Natal. O Natal é um privilégio para os homens, mas é ultrajante para Deus. A humilhação de Jesus começa aqui. No seu nascimento é motivo de alegria para nós, mas é humilhante para Ele. Deixar a sua glória, abrir mão de suas prerrogativas divinas para ficar enclausurado, preso nas quatro paredes, na limitação humana, dentro da carne humana, dentro da pele humana, não é algo próprio da divindade. Aí ele continua, né, finaliza assim: o Natal foi apenas o começo da humilhação de Cristo. Foi apenas o início da vergonha. O Natal é sem graça, mas Jesus trouxe a graça no meio da desgraça. O Natal é um paradoxo, onde há vexame para o Criador, há alegria para os pecadores. O Natal nos mostra nossa grande salvação através da sua grande humilhação. Eu li compacto aqui, né? São as palavras do pastor que está lá. Veja, amados, Jesus veio revelar para nós a forma expressiva do amor de Deus. Expressiva. Não foi a sua encarnação que predispôs a Deus a nos amar. Não foi isso. Mas foi o amor de Deus que abriu o caminho da encarnação. A encarnação do Verbo não é a causa da graça de Deus, mas o seu glorioso resultado. Jesus veio ao mundo não para mudar o coração de Deus, mas para revelar seu infinito e eterno amor. Essa é a mensagem sublime do Natal. Esse é o centro do Evangelho, meu jovem, meus amados. Esse é o centro do Evangelho. Mas voltando ainda no 14, a segunda parte, fala assim. Primeira parte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito e cheia de graça e de verdade. Em outra versão, né, que a minha mudou, mas assim, cheio de graça e de verdade. O texto diz que o Verbo manifestou cheio de graça e de verdade. Imagina se o Verbo viesse cheio de justiça e de juízo. Estaremos perdidos porque o melhor de nós, a Bíblia diz que o melhor de nós, aos olhos de Deus, é trapo de imundícia. A nossa justiça, que é o melhor de nós, é trapo de imundícia aos olhos de Deus. Mas ele não veio cheio de justiça e de juízo. Porque o pior de nós é qual que é? É o pecado. Estaremos perdidos. Estaremos perdidos. Mas ele veio cheio de graça e de misericórdia. Amém? Aleluia.
Meus amados, olha só, os seus eleitos, os eleitos de Deus, Jesus veio apanhando, veio colhendo, veio resgatando. Por quê? Estávamos arruinados, quebrados, feridos, machucados pela vida. Ele nos resgatou quando estávamos longe de Deus, fracos, inimigo de Deus, reprovado, condenado. Ele não nos descartou, não nos rejeitou, não nos lançou fora, como diz lá em João 6,37, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é o Verbo, Jesus. Ao contrário, meus amados, Ele nos amou, nos perdoou, nos transformou, nos salvou, nos deu nova vida, nos deu uma nova família, uma nova pátria. Pátria. Se você perguntar, eu sou patriota, mas eu não defendo essa pátria aqui na terra. Minha pátria está no céu. Nada contra, né? Você fala assim, mas você é antipatriota? Não, eu sou patriota sim. Mas Ele me deu uma pátria celestial. Essa sim eu defendo através do Evangelho, através da minha vida. Se é que precisa eu defender, né? Aleluia. Deus nos fez novas criaturas. Eu digo de novo, que coisa linda. Que amor é esse? Que graça maravilhosa, que salvação gloriosa. Jesus então manifestou cheio de graça e de verdade. Esses dois grandes conceitos, graça e verdade, não podem ser separados. Em Cristo eles estão em plena harmonia, esses dois conceitos. Graça é o dom completamente imerecido, algo que jamais poderíamos ter alcançado pelo meu próprio esforço. O fato de Jesus ter vindo ao mundo e morrer na morte de cruz pelos pecadores, está além de qualquer merecimento humano. Isso é graça. Esse é o Verbo de Deus, o Verbo divino. Jesus também é verdade. Nele cumpriu todas as profecias, deles falaram os patriarcas, profetas, para que ele apontava todo sacrifício e festa, porque ele é a essência do culto e a plena revelação divina. Quando eu falei aqui no início, né? Tudo que foi feito aqui, tudo que está sendo feito, tá? Jesus é o centro, é a essência do culto. Por isso que é muito importante ficarmos atentos ao que Deus está fazendo à nossa volta. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Amém? Eu já estou terminando, mas ainda tem meia hora. E voltando ainda no nosso verso 14, né, 1,14, e vimos a sua glória como unigênita do Pai. Nas palavras dos profetas do Antigo Testamento, sempre apontava para um atributo de Deus. Sempre. Isaías falou da santidade. Amós de justiça. Oséias falou de misericórdia. E assim outros. Mas quando Jesus veio, não veio somente para mostrar a santidade, justiça e misericórdia. Ele veio para revelar Deus em todo o seu esplendor. Porque nele habita toda a plenitude da divindade. Como diz Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.
Depois de ter realizado e purificado dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Ele também diz em outro lugar: e quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. E Jesus, em Jesus vemos a glória de Deus sobre os homens. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a plenitude daquele que tudo enche, todas as coisas. Ele é semelhante ao Pai, tem a mesma substância, os mesmos atributos, ele realiza as mesmas obras. Quem vê a ele, vê o Pai, pois ele e o Pai são um. Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio para trazer a glória plena de Deus entre os homens. Distinto do Pai, da mesma natureza do Pai, veio para revelar o Pai em toda a sua glória e majestade e nos conduzir de volta aos braços do Pai. Pois Ele é o Verbo divino, eterno e salvador. Amém? Mas quero, dentro do contexto do sermão aqui, dessa mensagem, eu quero aplicar para os irmãos. Em forma de perguntas, quero fazer essa aplicação. Meu querido, meu amado, você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber quão glorioso é Deus? Olhe para Jesus. Você quer ter um encontro com Deus? Olhe para Jesus. Você quer ter acesso à presença de Deus? Ande por esse caminho que é Jesus. Você quer comer o pão da vida? Alimente-se de Jesus. Você quer beber a água da vida? Jesus é essa água. O Verbo, então, Jesus é o Verbo eterno de Deus, aquele que veio trazer salvação, perdão, vida eterna para mim e para você. Deus abençoe. Eu vou ficar por aqui. Amém? Glória a Deus. São as palmas para Jesus. Deus seja louvado.